O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos neste domingo, dia santo, dia de guarda, o dia do Senhor, para que nós o adoremos, para que nós deixemos Deus em primeiro lugar. Nós devemos então fazer a nossa oração maior, que é a Santa Missa, no domingo, dar prioridade a este grande compromisso com Deus, e é um compromisso que nós fazemos com Ele. Vocês se lembram que no domingo passado nós rezamos e proclamamos o Evangelho de Marta e Maria, que é o Evangelho que veio antes desse aqui de hoje? Marta ficava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a melhor parte. Jesus repreende Marta não porque ela servia, mas porque ela servia sem orar, sem espírito de oração. Já São Bento dizia: ora et labora, e dizia isso com a sua própria vida, não tem nada escrito de São Bento: orar e trabalhar. A oração e o trabalho, o serviço e a oração devem estar totalmente entrelaçados. E hoje também, continuando esse ensinamento, Jesus vai falar sobre a oração e vai colocar aqui a oração do Pai Nosso. Essa oração que nós conhecemos, que a gente aprende, muitas vezes aprende depois da Ave Maria, porque é um pouco mais comprida, mas a oração do Pai Nosso hoje aqui está um pouco diferente daquilo que nós costumamos rezar, porque a versão que nós rezamos na missa
ou rezamos na nossa oração, é uma versão catequética. Quer dizer que a Igreja fez esta fórmula baseada na Sagrada Escritura e ela então ensina assim desde todos os tempos. A Igreja reza o Pai Nosso desde os apóstolos. É bonito a gente pensar que essa oração, como ela é bíblica, ela vem lá desde o tempo apostólico. E a gente então vê que tem uma continuidade da nossa fé. Só que o Pai Nosso de hoje ainda é um pouco diferente do outro Pai Nosso que tem no Evangelho de São Mateus. Hoje nós proclamamos o Evangelho de Lucas e lá Mateus diz Pai Nosso e o de hoje diz Pai, santificado seja o teu nome. Aliás, alguns irmãos protestantes querem nos encurralar, falam que a gente reza errado, né? Que a gente ora errado, né? O Pai Nosso que estais nos céus, a gente diz, e eles dizem santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que tem que ser igualzinho, está na Bíblia. Mas eles esquecem que a Bíblia, quem deu a eles a Bíblia foi a própria Igreja Católica, porque os protestantes surgiram 15 séculos depois da Igreja Católica. Já fazia 1500 anos que a Igreja rezava o Pai Nosso. E a Igreja sabia muito bem já como rezar. Então não precisa que ninguém a ensine, porque é ela que na verdade ensinou. E a versão de hoje de São Lucas vai nos dizer então que Jesus não rezou só uma vez e não ensinou só uma vez a rezar o Pai Nosso. Aqui é uma outra ocasião. Naquela ocasião lá de Mateus era um momento, e aqui com São Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus estava rezando. Jesus estava ali num lugar à parte, estava num certo lugar. Portanto, para rezar é preciso se retirar, é preciso se encontrar com Deus face a face, é preciso estar a sós com Ele. E para nós crescermos, irmãos, é preciso que a gente crescermos humanamente, crescermos intelectualmente, é preciso que a gente suporte estar conosco mesmos. Sabe que a maioria das pessoas não suporta estar consigo mesmo? Tem gente que não suporta ficar sozinho, não suporta ficar em silêncio. E Jesus estava em silêncio, a sós com Deus. Então é preciso se encontrar consigo e só assim então nós poderemos encontrar Deus no silêncio. Mas olha, Jesus é Deus. Como é que Deus pode então fazer oração? Na verdade, não é possível, porque Ele está no mesmo nível de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Isso é o nosso credo, aquilo que a gente acredita, a Santíssima Trindade. Como é então que Jesus vai rezar? Como é que Ele reza? Diz um santo da Igreja Antiga que desde todos os tempos o Pai tinha sede de que Jesus pedisse algo a Ele. E o Pai tinha sede de poder dar algo ao Filho. O Pai queria dar algo a Jesus, mas não podia, porque eles estavam no mistério, envolvidos no mistério da Trindade. Então não é possível que eles deem algo um ao outro, nem que eles recebam algo um do outro, porque os dois são o mesmo Deus, em 2 pessoas, 3 pessoas, com o Espírito Santo. Então, quando Jesus se encarna, quando Jesus vem no ventre da Virgem Maria, é possível que eles cumpram essa oração de filho que pede ao Pai, que é totalmente dependente do Pai. Jesus então recebe de Maria a humanidade e então com Maria ele dá a possibilidade da oração. Ele recebe a possibilidade da oração, de poder se relacionar com o Pai como um ser humano.
E nós também, então, podemos assim achegarmos ao Pai. Nossa Senhora se torna a medianeira entre nós e Deus. É claro que Jesus é o único mediador, mas foi através da encarnação, através da humanidade de Jesus, que foi possível também que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Assim, nós ouvimos na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Colossenses: fostes sepultados no batismo com Cristo, e com Ele também fostes ressuscitados. Nós somos outros Cristos. Nós fomos sepultados e ressuscitados com Ele. A oração de hoje do Pai Nosso, e a oração que Jesus quer nos mostrar, ela vai mostrar a ênfase muito mais na intercessão, na oração que nós devemos fazer pelos outros. Porque na primeira leitura do livro do Gênesis, Abraão vai interceder por aquela cidade horrorosa de Sodoma. Abraão se coloca como quase mais misericordioso do que Deus aqui. Abraão é quem está pedindo para Deus para que ele não destrua a cidade de Sodoma, como que segurando a mão de Deus. Mas Deus é infinitamente mais misericordioso do que Abraão, do que qualquer outro ser humano. Deus é a própria bondade, é a própria misericórdia. Como pode, então, ter esse diálogo aí? É porque o que Deus espera de nós na nossa oração é que nós tenhamos um coração como o dele. A nossa oração precisa fazer de nós misericordiosos, ter um coração misericordioso como o de Deus, rezar pelas pessoas e rezar pelas piores pessoas. Olha, nós vivemos hoje num tempo muito pior do que Sodoma, muito pior. Com o conhecimento que temos, com a facilidade que temos, o nosso mundo ainda não se deu conta de que precisa se converter e anda aí em pecados acima de pecados, pervertendo a mente das crianças, dos jovens, dos adultos, dos velhos, lançando as pessoas no inferno sem dó nem piedade. O nosso mundo é terrível e o castigo pode ser terrível, 1000 vezes pior do que Sodoma. Se houvesse um justo, se houvessem 10 justos, a misericórdia de Deus seria clamada sobre Sodoma. E não tinha nem 10, né? Porque ela foi destruída. Também, oxalá, nos nossos dias possa haver ao menos alguns justos que segurem a mão da justiça de Deus. Que nós possamos rezar para isso. Tenhamos misericórdia do nosso mundo. Rezemos também nós como Abraão rezou. Se nós pedirmos, o Senhor certamente atenderá a oração do seu povo. E ainda, por fim, Jesus vai ensinar que esta oração deve ser perseverante e insistente, contando a parábola do homem que vai buscar o pão para um amigo, que ele vai pedir pão emprestado. Se um amigo pode fazer assim com outro amigo, muito mais Deus vai dar para nós aquilo que nós necessitamos, que em primeiro lugar nós devemos pedir a salvação, devemos pedir o Espírito Santo, mais do que pedir coisas, porque as coisas passam. Hoje o que a gente come, amanhã já não estará lá mais no nosso corpo, ele servirá somente para um dia. Então nós precisamos pedir aquilo que é eterno, aquilo que não passará jamais. É isso que Deus quer nos dar. Que o Espírito Santo venha sobre nós e que nós possamos também, como Jesus, tirar um momento sempre para nos encontrarmos com Deus, para nós fazermos a nossa oração, seja no domingo, dia do Senhor, seja todos os dias, na missa diária, na adoração, seja no nosso Santo Terço. E o terço pode repetir sim as orações,
porque Jesus vai dizer aqui que nós devemos ser impertinentes, e com Deus nós sempre seremos impertinentes, porque nós sempre vamos pedir algo que não nos pertence, algo que só Deus pode nos dar, porque Ele é muito maior do que nós, muito maior que a nossa pobre humanidade. Coloquemos-nos como pobre diante dEle, rezando também com a palavra de Deus no nosso dia a dia, achando um tempo para o Senhor, pelo menos 15 minutos só para Deus. Ler a palavra, a liturgia do dia, meditar, procurar ali na Bíblia, ler um bom livro de espiritualidade, que a gente tem tanta porcaria aí para ler e às vezes passa tanto tempo na internet ou na televisão. Então nós podemos pelo menos 15 minutos para a oração, 15 minutos para uma leitura espiritual. Se a gente ler 15 minutos por dia, logo nós leremos um livro todinho. Imagine nós lendo um livro todo, inteiro. Há quanto tempo será que não fazemos isso? Escutar uma boa palestra, que nós temos aí muito acessível hoje, uma pregação, algo que possa encher e completar a nossa alma, nos fazer pessoas melhores, verdadeiros filhos de Deus, e daí podermos dizer com sinceridade: Pai, santificado seja o Teu nome. Que o Senhor nos ajude, nos conduza com o Seu Espírito. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.